presidente do Conselho Regional de Enfermagem de Mato Grosso do Sul, Sebastião Duarte, esteve em Dourados, juntamente com o Rodrigo, que é o diretor do Conselho, falando sobre as dificuldades que o Hospital da Vida está enfrentando. Sebastião, você esteve na Câmara Municipal de Dourados, levantou 3 assuntos principais com relação ao Hospital da Vida. Um deles é que o hospital hoje está sobrecarregado, fora de sua função, que é o trauma. Sim, é isso mesmo. Nós conversamos com todos os vereadores aqui de Dourados, apresentamos a eles as irregularidades constatadas pela fiscalização do Conselho Regional de Enfermagem de Mato Grosso do Sul, CORENMS. Falamos do déficit de funcionários, de profissionais de enfermagem que existem ali. Então, é uma sobrecarga de pacientes que o Hospital da Vida possui, pela especificidade dele de atender o trauma, e isso requer um número maior de profissionais. Também falamos das condições insalubres que tanto profissionais quanto pacientes estão sujeitos. Com relação ao que pode se melhorar com relação ao Hospital da Vida? Pode-se melhorar com o número de profissionais adequado, minimamente adequado, de acordo com a Lei 7498 de 86. Nós temos esse dimensionamento, já apresentamos para os gestores, mas não houve aquela sensibilização ainda para chegar nesse número mínimo adequado. Também pode melhorar muito se o Hospital do Trauma ele tiver realmente os pacientes especializados, que requer um tratamento especializado, do trauma. Pacientes clínicos poderiam ir para outros hospitais. Essa seria uma das alternativas, que eu espero que os gestores já estejam à frente dessas iniciativas. Rodrigo, vocês estiveram, antes de vir para cá, Nova Andradina. Como é que é a realidade de Nova Andradina? Não é muito diferente daqui. A realidade da saúde, acho que nível de Brasil é a mesma. As dificuldades são iguais, foi o que o presidente falou. Acho que precisa ter uma conversa entre os gestores por conta dessa referência de Dourados, acaba ficando acarretado uma grande quantidade de pacientes que atende mais de 30 municípios. Então, o Hospital da Vida é um hospital pequeno, que tem pouco mais de 70 leitos e atende uma população que vai mais de 1 milhão de habitantes. Aí essa situação acaba atendendo mal a população. Existe uma preocupação com as macas que ainda estão nos corredores? Existe, porque o hospital ele não pode negar de receber o paciente. Então, o paciente chega em vaga zero, ou seja, mesmo aquele que não tem uma senha da regulação, ele precisa chegar ali porque é o hospital de referência, por exemplo, para tratamento de ortopedia e neurologia. Ao passo que alguns pacientes que poderiam ser remanejados para outros hospitais também estão ali. Então acaba tendo uma superlotação, como você não pode dispensar pacientes graves, acaba que o hospital recebe. E uma outra estratégia também seria equipar um pouco melhor os hospitais da região. O Hospital Regional de Nova Andradina ele tem condição de ampliar o seu atendimento com mais especialidades e resolver pelo menos boa parte dos problemas que são encaminhados para Dourados e também se tornar uma referência, assim como o Hospital de Naviraí, o Hospital de Ponta Porã. Então precisaria que os gestores fizessem esse consórcio, na verdade. E aqui dentro de Dourados, reorganizar um pouco melhor entre o Hospital da Vida e o Hospital Universitário, por exemplo, que são 2 hospitais públicos, acredito que isso já resolveria. Rodrigo, o número de mortes, vocês fizeram um levantamento do número de mortes no Hospital da Vida, é preocupante. É preocupante, a gente como Conselho de Enfermagem, a gente preza pelo atendimento da enfermagem, mas também pelo bom atendimento da saúde da população em geral. A gente fica preocupado, porque nessa situação os profissionais de enfermagem são colocados em condições de risco. Ou seja, você citou aí superlotação, pacientes em macas, falta de condições de trabalho, sub-humanos de trabalho. O profissional é colocado em risco e, consequentemente, fazendo mau atendimento à população. Isso resulta o quê? Em um aumento no número de mortes ou as reclamações. Há pouco tempo atrás saiu uma pesquisa que mais de 78% da população reprova atendimento, ou seja, não gosta do atendimento. Isso é a consequência da superlotação e das falta de condições de trabalho. Com relação ao Hospital da Vida ainda, isso tudo foi entregue ao Ministério Público? O Ministério Público ele tem acompanhado a situação, ele também toma as medidas que são próprias dele. Na audiência que nós tivemos hoje, na plenária da Câmara dos Vereadores, nos foi solicitado o relatório de fiscalização.
nós enviaremos, conforme foi solicitado pela presidente da Câmara dos Vereadores, porém, esses fatos já são conhecidos porque eles não são novos. O Conselho tem uma ação aqui na próxima quinta-feira em Dourados, no Hospital Universitário. O Corém ele vem a Dourados fazer a capacitação da Comissão de Ética do Hospital Universitário aqui de Dourados, e a gente tem estimulado, inclusive, a Secretaria Municipal de Saúde de implantar também uma comissão de ética, que nada mais é do que um braço do Conselho Regional aqui na instituição.